Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Irmãos, o texto que eu quero compartilhar hoje está em 1 Samuel, capítulo 3. Nós não vamos ler o capítulo 3 todo. Na verdade, era bom que os irmãos pelo menos lessem o capítulo 2 e 3, para que os irmãos possam entender mais profundamente o que queremos dizer. Nós vamos ler, queridos, o primeiro versículo e o último versículo do capítulo 3, para que possamos entender a mensagem de hoje. Você vai perceber que durante o capítulo, algo muito importante vai mudar. E é algo que tem que acontecer, queridos, nos nossos dias, na nossa vida. Presta atenção nesses textos. Diz assim a palavra do Senhor. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. O texto começa falando que Deus raramente falava, correto? Agora veja comigo o último versículo. Como que esse texto termina? O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Vemos aqui, irmãos, que por algum motivo, algo mudou. Vemos que Deus continuou aparecendo. Irmãos, qual foi o motivo que Deus continuou aparecendo? O motivo, sabe qual foi? Foi Samuel. Se você ler o capítulo 2 e o 3 de 1 Samuel, você vai ouvir falar sobre Eli, Ofni e Finéias. Quem eram estes homens? Eli era o pai de Ofni e Finéias. Estes três homens eram sacerdotes do tabernáculo. Eli era o sumo sacerdote. Ele era responsável por organizar e cuidar do tabernáculo de Deus. Lembra daquele tabernáculo que Deus disse para Moisés construir? Sim, aquele tabernáculo onde a glória de Deus se manifestava. Precisamos lembrar que quando Moisés e o povo de Deus eles entraram na terra prometida, eles estabeleceram em Siló o tabernáculo. Então, queridos, estamos falando do mesmo tabernáculo, aquele onde a glória de Deus se manifestava, onde o povo se encontrava com o Senhor. Vamos tentar descobrir por que Deus não se manifestava mais no meio do povo, que ele raramente falava. Por que no mesmo tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestou, não se manifesta mais? O motivo, meus irmãos, são os sacerdotes, Ofni, Finéias e o seu pai, Eli. Se você ler comigo o capítulo 2 e 3 de Samuel, você vai ver que esses sacerdotes eram pessoas descompromissadas com Deus. O versículo 12 do capítulo 2 diz o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Em outra tradução, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam, não se importavam com o Senhor. Sabe, na Bíblia de Strong, concordância de Strong, fala que essa palavra Belial diz que a pessoa é imprestável, inútil. É assim que a Bíblia chama os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Esses homens imprestáveis, eles cuidavam do tabernáculo de Deus. O que eles faziam que Deus chamava esses sacerdotes, esses ministros de imprestáveis? Se você continuar lendo no capítulo 2 e no capítulo 3, fala sobre eles. Eles não respeitavam a adoração a Deus. Eles faziam a adoração a Deus como eles queriam. Eles não tratavam a adoração da forma que Deus queria. Se fôssemos falar sobre isso, tinha muito assunto para tratar, não é? A Bíblia fala, irmãos, que isso era um grande pecado. Um grande pecado. Pecado tem tamanho, queridos. Ai, pecadinho, não existe pecadinho, não existe pecadão. Como assim? A Bíblia está falando aqui que esse era um grande pecado. Não tratar a adoração a Deus da forma que precisa, isto é um grande pecado. Sabe o que mais? Esses dois sacerdotes, esses ministros de Deus, eles faziam do tabernáculo simplesmente um motel. Capítulo 2, versículo 22 fala isso. Talvez a gente não conheça a igreja, né, que sirva de motel para os ministros, para os sacerdotes. Assim eu espero, embora a gente não possa duvidar de nada, não é mesmo?
Mas, queridos, isso mostra que aqueles sacerdotes, eles usavam do seu ministério, do seu chamado, para se promoverem. Eles usavam o ministério para se dar bem. Agora, falando sobre isso, parece estar mais próximo dos nossos dias, não é mesmo? Pessoas que usam do ministério, da adoração, da palavra de Deus para se autopromoverem. E depois nós perguntamos, por que Deus não se manifesta mais, né? A resposta é essa, irmãos. Infelizmente, muitos de nossos líderes, de nossos ministros, hoje agem como Hófni e Finéias. Esses que a Bíblia chama de imprestáveis, líderes que não fazem nada que agradam a Deus. Líderes que não fazem nada que agrada ao Senhor. Eles fazem o que eles querem, não o que Deus quer. Fazem da forma deles, não da forma que Deus quer. Usam do seu chamado, do seu ministério, para se dar bem. E isso tem muito em nossos dias, não é verdade? Nós temos também aqueles sacerdotes como Eli. O que são sacerdotes conforme Eli? Eli era um homem idoso e começava a ficar cego. Ele era conivente com as atitudes de seus filhos. A gente vê que Eli até chega a repreender os seus filhos. Mas ele fala ali de uma forma simples, meus filhos não façam isso é errado. Parará, parará, faz isso não. Vão mudar, não faz isso não, faz não. Eli vê os erros dos seus filhos, mas não os corrige. Estes são os líderes conforme Eli, queridos. Pessoas que veem os erros nos dias de hoje e nada fazem para corrigir. Claro que existem erros, coisas que acontecem que fogem das nossas responsabilidades. Mas aqui eu falo de quando eu posso agir para consertar e não faço. Quando eu ajo dessa forma, eu estou agindo como Eli. E sabe o que mais? No versículo 29 do capítulo 2, Deus cobrou isso, foi do sumo sacerdote, foi de Eli. Olha o que o Senhor fala. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada? Por que você honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Está vendo que Deus está corrigindo é Eli? E Deus aqui corrige com duas coisas, presta bem atenção. Primeiro, o Senhor fala que Eli, ao agir dessa forma, ele está honrando mais os seus filhos do que o próprio Deus. Quer dizer, ele respeita, ele honra mais os homens do que a Deus. Esse foi um erro dele. E segundo, Eli se beneficiava também de tudo que seus filhos faziam. Ele comia também do sacrifício que eles faziam de forma errada. Ele falava, não faz não, mas também se beneficiava de todos os erros que eles faziam. Então, no meio de tudo isso, surge Samuel. Nós vemos que no capítulo 2, no meio de tudo isso, Deus corrigindo, né? Deus corrigindo ali os filhos de Eli, e de repente vai e fala de Samuel o seguinte, olha para você ver. No versículo 17, era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestindo de um éfode de linho. Percebe isso? Deus mostra ali a doença, mas mostra o remédio. Deus mostra ali de um lado as pessoas fazendo as coisas erradas, Eli, Hófni e Finéias, mas ele fala, porém, Samuel agia de forma correta. Enquanto eles faziam coisas erradas, Samuel estava ali ministrando ao Senhor. Novamente no versículo 26, né? Quando Eli está corrigindo seus filhos, olha o que Deus fala. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Percebe, irmãos? Enquanto todo mundo fazia as coisas erradas, Samuel se preocupava em ministrar ao Senhor. Então nós chegamos, queridos, no capítulo 3, que é o nosso texto-chave. Nós vemos ali, que no versículo 1, que Deus ele não falava com o povo. A palavra de Deus se manifestava raramente naqueles dias. E no capítulo 3, o que aconteceu? Samuel aparece na história. Por que, queridos, toda essa enrolação? Por que eu estou falando isso hoje? É porque assim como nos dias de hoje, nós temos os Elis, né, os Elis, temos os Hófnis e os Finéias. Eu também sei, queridos, eu acredito que Deus também tem levantado nesses dias os seus Samuéis. Então, meus queridos, enquanto você vê ao seu redor, na sua igreja local, seja onde você estiver frequentando,
as pessoas fazendo as coisas erradas, os líderes, os ministros, os sacerdotes, o pessoal da equipe de louvor, enquanto você vê diáconos, pessoas, seja quem for, fazendo as coisas erradas, faça o que você foi chamado para fazer. Enquanto você estiver vendo coisas erradas, faça como Samuel. Continue ministrando, continue adorando, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer diante do Senhor. Porque vai chegar a hora em que Deus vai julgar esses homens que fazem coisas erradas e vai te colocar para fazer aquilo que você tem que fazer. Então, eu sei que é muito difícil, às vezes pode bater o desânimo, muitos Samuéis se corrompem, porque se você perceber, foi o próprio Eli que ensinou Samuel. Mas Samuel se manteve íntegro, reto diante do Senhor. Então a minha palavra para você hoje é essa. Se você conhece os Samuéis dessa geração, manda essa mensagem para eles. Embora o meio do caos, embora a palavra de Deus tenha se manifestado pouco nesses dias, Deus tem levantado os Samuéis. Talvez você seja um desses. Então, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, da forma que o Senhor quer. Não se corrompa. Não olha pelo resultado das pessoas. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Beleza? Que Deus te abençoe. Compartilhe, se você quiser, essa mensagem com os Samuéis da nossa geração. Deus te abençoe.